Canal YouTube HL História Legal. A educação nos campos de cima da serra, 1831-2023. O ano é 1960. Escola Estadual de Educação Básica, professor José Fernandes de Oliveira. Episódio 5. Marcelo Marasquim Souza, professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Vacaria, Rio Grande do Sul. Esse é o nosso entrevistado. E, infelizmente, a notícia só se agrava, né? Então, além do descarte do acervo documental histórico, FRIVA, infelizmente ele foi incinerado por decisão judicial proferida aqui em Vacaria, para o meu pesar, né? Então, deixamos aí gravado nos anais da história que um imenso acervo empresarial foi incinerado aqui no município. A decisão saiu no município de sua origem, né? O que eu penso que é mais grave, né? Eu acho que foi um ato muito grave, muito radical, contra um acervo documental com 1.799 caixas de documentos de uma empresa que foi construída, iniciou a sua construção em 1964, né? Durou por 30 anos, foi totalmente financiada pelo BNDES, mas foram pagos, todo o empréstimo do BNDES foi pago, né? E essa empresa forneceu empregos, em torno de 800 empregos, talvez até mais, por 30 anos, aqui no município de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, nos campos de cima da serra. Então, nós temos aqui uma história belíssima em Vacaria, mas com seus percalços, com seus dramas, e enfrentando atualmente essa política de destruição à história, não só do município, do Rio Grande do Sul e do Brasil também. São acervos documentais sendo descartados, incinerados, patrimônio histórico sendo negligenciado, e isso nós queremos deixar gravado para os anais da história. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Sumário 1. Vídeo inicial. 2. Entrevista com o professor do Instituto Federal, Campus Vacaria, Marcelo Marasquim, ex-aluno da Escola Zezinho. 3. Filmagens da escola, professor José Fernandes de Oliveira. Então, aqui nós trazemos mais algumas imagens muito interessantes aqui dessa escola, que é uma escola muito bem estruturada, muito bem conservada e que trabalha muito para Vacaria, é considerada uma das maiores aqui de Vacaria e dos campos de cima da serra. Quero deixar aqui já os parabéns para essa escola, já que esse é o último vídeo dessa história maravilhosa que é a Escola José Fernandes de Oliveira Escola, professor José Fernandes de Oliveira, carinhosamente Zezinho. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Aqui do extremo sul do Brasil para o extremo norte do planeta, ao oriente, ao ocidente, para o coração do planetinha. Então estamos aqui com mais um episódio da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, com o episódio número 5, o último episódio da Escola de Educação Básica, professor José Fernandes de Oliveira.
o famoso Zezinho, aqui dos Campos de Cima da Serra, em Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, no sul das Américas. Então, estamos aqui então com esse episódio, né, do Zezinho, e queremos dizer assim que as cores, né, vamos evidenciar as cores que estamos usando hoje. O preto, infelizmente, significa o luto pela perda dos documentos, né, do FRIVA, o Arquivo Documental Histórico do FRIVA, que foi incinerado por ordem judicial proferida aqui no município de Vacaria, o município de origem do acervo. O frigorífico vacariense foi uma imensa indústria de exportação de carnes congeladas, né? Ela primeiramente supria o mercado interno brasileiro, que é imenso, e na época da ditadura militar, né? O período da ditadura militar é de 1964 a 1985, aqui no Brasil. O FRIVA começou a ser construído em 1966, já no período da ditadura militar. E ele foi totalmente financiado pelo BNDES. Na época tinha um Szinho a mais, né? Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social. Esse banco, né, que era público, que é de origem governamental, né, ele fazia isso nessa época, ele financiava empresas, indústrias, porque é na fase de industrialização aqui no Brasil. Nessas cores estavam o branco e o azul, que aqui no frigorífico temos, coincidentemente, estou usando a camisa com as cores do FRIVA e com as cores do Zezinho, para vocês verem como isso, as cores portuguesas e espanholas, influenciaram muito o imaginário do povo brasileiro e rio-grandense. Então, o azul e o branco são cores portuguesas e o vermelho são cores, faz parte das cores espanholas, né? Houve aqui no Rio Grande do Sul uma colonização portuguesa e espanhola, houve muitos embates pelo estado do Rio Grande do Sul entre Portugal e Espanha. E nós aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, né, nós somos os povos, né, que nascemos dos povos que se instalaram aqui na época da colonização portuguesa e espanhola. Os portugueses vêm principalmente de São Paulo. Os paulistas, né, originários de portugueses, ou mesmo portugueses de origem, vieram para o estado do Rio Grande do Sul na época denominada Era do Couro, né, onde o gado era a maior riqueza do Rio Grande do Sul, era o gado. E Vacaria, Baqueria de Los Pinares, era um depósito de gado. E por isso veio a originar, bem no futuro, um frigorífico. O frigorífico vacariense significa o ápice da cultura do Rio Grande do Sul, a cultura bovina e da cultura que os jesuítas espanhóis trouxeram, né? Então, a etnia espanhola é originária da colônia do Sacramento, através dos jesuítas espanhóis, que trazem, né, a sua colaboração, né, de um lado aculturando a cultura indígena, sim. Por outro lado, digamos, pacificando, né, os espíritos, né, indígena, portugueses e espanhóis, né, eles participam dessa pacificação, tecendo acordos aí para que convivam, né, mas claro que nós sabemos que houve um grande genocídio contra os indígenas. Não podemos deixar de registrar isso nos anais da história. Houve um grande genocídio
da etnia indígena no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, nas Américas de norte a sul ou de sul a norte, como queira. Então, estou vestindo aqui as cores do frigorífico vacariense e também do Zezinho. O Zezinho usava essas cores no primeiro uniforme. O 170, o Zezinho, então, é construído, né, no primeiro prédio, né? Depois ele vai expandindo até chegar à estrutura atual, que é imensa. Mostramos para vocês nas filmagens. Hoje traremos mais algumas cenas, né, da filmagem, mostrando assim o quanto é interessante essa escola, o quanto é bem conservada, bem cuidada, o carinho que todos os profissionais que trabalham ali têm por essa escola, né? E aí trouxemos a entrevista então com o diretor Félix, depois no outro episódio a entrevista com a professora Jonise, que é da orientação educacional e ela é uma especialista nisso, desde o início dos seus estudos. E depois trouxemos junto com ela o professor de biologia Kleber, que está há muitos anos na sala de aula, mais de 30 anos, né? E ambos entraram em 1991 na Escola Zezinho, estão até hoje se dedicando, se aposentaram e pegaram contratos e continuaram na escola, pelo verdadeiro amor que tem a essa escola, né? E o professor Kleber faz toda ali uma descrição do quanto é importante o estudo de biologia e o quanto é importante o ensino presencial e como se faz necessário um certo controle nas mídias digitais para que os alunos se concentrem na aula, naquilo que interessa e não em redes sociais que muitas vezes trazem temas que não são em acordo com a idade dos alunos, né? Trouxemos então depois a entrevista da professora Sonali, uma professora de História que está na sala de aula há mais de 10 anos, né? E que se dedica ao Zezinho já há 10 anos, entrou em 2014. E hoje, ali no final de 2024, quando fiz a entrevista com ela, ali um pouquinho antes do Natal, fiz todas as filmagens, as entrevistas, tudo ali na véspera de Natal, um pouquinho antes, naquela semana. E a Sonali traz para nós toda a questão do ensino em tempo integral, que nós discordamos, né? Porque ela vem e traz que os pais deveriam se concentrar, e deveriam mesmo, nisso eu concordo com ela, na educação para os filhos e não mandá-los para o mercado de trabalho. Mas aí eu discordo, porque não é que os pais mandem para o mercado de trabalho, alguns até mandem, mas muitas vezes o próprio aluno, né, se sente instigado a ir para o mercado de trabalho devido à escassez econômica que a família dele sofre. E ele, né, vê e sente a necessidade de colaborar, ou pelo menos de se autossustentar. E ele acaba indo para o mercado de trabalho. Então isso torna inviável, não só aqui em Vacaria, mas no estado do Rio Grande do Sul, porque estive em uma segunda coordenadoria regional de educação no estado do Rio Grande do Sul, onde atendia 38 municípios, estive à frente do ensino médio, e lá eu pude ver nesse imenso laboratório de 38 municípios que se torna inviável o ensino em tempo integral para o ensino médio. Na realidade brasileira, não dá para ser. Nós temos uma carência econômica muito grande da maioria da população. E as pessoas ali, quando atingem os 16 anos, elas vão para o mercado de trabalho. Pela legislação atual do país, com 16 anos eles podem trabalhar. Até os 16 eles se concentram no estudo. Aonde que eles estão com 16 anos? No segundo ano do ensino médio. Vão iniciar o segundo ano do ensino médio. E aí, então, eles vão para o mercado de trabalho. Até o primeiro ano eles ficam na sala de aula. As salas, geralmente, de ensino médio do primeiro ano, muitas vezes são lotadas. Atualmente, devido à evasão escolar promovida
por toda uma questão da pandemia, do coronavírus, acabou esvaziando, acabou aumentando a invasão escolar. Mas ali quando eu lecionava, 2015, né, quando eu estava na sala de aula, antes de ir para São Leopoldo na segunda CREM, as salas eram lotadas no primeiro ano. Quando eu chegava no segundo ano, e haviam várias turmas, todas lotadas, 4, 5 turmas, eu lecionava só no primeiro ano, 4, 5 turmas, fora as de segundo e terceiro. O segundo ano sempre tinha duas turmas, né? Mas, atualmente, tem uma turma de cada. Entende? Observei a escola Padre Efrem, na escola Padre Efrem tem uma turma de cada. Na escola Padre Pacífico também, né? No Zezinho, que é uma escola que abrange todos os bairros da cidade, e vem os alunos do interior, tem mais turmas daí, né? Mas não com aquela lotação que eu tinha de 44, 45 alunos em 2015. E o que acontecia então? Se tinha 4, 5 turmas de primeiro ano, depois, no outro ano, só tinha 2 de segundo. Por quê? Porque as pessoas iam para o mercado de trabalho. E atualmente, onde tinha 4, 5 de primeiro e 2 de segundo, tem umas 2, 3 de primeiro e uma de segundo. E uma de terceiro, com poucos alunos, bem poucos alunos. Né? Estão aí com em torno de 20, 25 alunos, quando eu tinha 44, 45 alunos antes da pandemia. Então, verifiquem que não é uma pessoa aqui falando sandices, é uma pessoa que estava dentro da sala de aula, viveu isso por 17 anos antes da pandemia e mais um após a pandemia. Vivenciei o ensino remoto e voltei presencial. Então, é uma pessoa que tem experiência, né? E estive 5 anos à frente de uma coordenadoria, cheguei antes da pandemia, bem antes, fiquei 5 anos lá. E os últimos anos eu enfrentei a pandemia. Então, eu estava encarregada no final ali do ensino médio em tempo integral de implantar, do novo ensino médio de implantar nas escolas daquela região e também o ensino remoto. Havia toda uma equipe, não era sozinha, toda uma equipe implantando para ensino fundamental e ensino médio. Eu era encarregada dos conteúdos de história e filosofia. Eu estava diariamente, na época da pandemia, diariamente em contato com os professores de filosofia e história até umas 10h30 da noite. Meu trabalho começava às 8 da manhã e ia até 10h30 da noite, para vocês terem uma ideia, né? Foi um trabalho intenso para implantar o ensino remoto, intenso, porque ninguém tinha trabalhado nisso, né? E aí, colocando ainda o tempo integral e o novo ensino médio, realmente o trabalho foi imenso naquela região, né? Que aí eu saí de lá em final de 2020. Voltei para Vacaria, ainda peguei aqui em novembro, já peguei as turmas e tive que fazer todo o encerramento de turmas que eu não tive o ano todo e que estava em ensino remoto e que tinha também as atividades para aqueles que não tinham celular, e eram a maioria, ou não funcionava direito o celular, ou tinha um por família, enfim, toda uma questão. Tinham as atividades à distância que eram escritas e que nós pegávamos na escola, uma vez por semana íamos lá, pegávamos todas essas atividades e trazíamos. Bom, encurtando a história, voltando para a nossa entrevista com a Sonali, é toda uma experiência que a Sonali não tem, né? Ela é muito jovem, ela tem 35 anos e ela tem de 2013 para cá, né? A experiência dela. Então, assim, eu entendo o idealismo, eu entendo. O ideal seria que os pais dessem conta dessa educação até o final do ensino médio e até fosse adiante na graduação e pós-graduação. Mas, infelizmente, no Brasil não há essa perspectiva tão cedo, não há. E então a gente
traz assim a ideia de que o ideal seria ensino fundamental em tempo integral, porque aí os pais trabalhariam tranquilos, né, as crianças em escolas de qualidade do pré ao nono ano. Escolas em tempo integral do pré ao nono ano, com bastante qualidade, com bastante formação de professores, com reativação dos cursos presenciais das licenciaturas e com o currículo, né, focado nas 7 disciplinas principais, né, que é português, matemática, história, geografia, sociologia, filosofia, arte. A arte é muito importante e colocamos mais uma aí, 8, educação física. A educação física e a arte são importantíssimas para o desenvolvimento das habilidades e competências das crianças, as conexões cerebrais, muitas são desenvolvidas na educação física e na arte, né? Então, quero deixar esse recado aí para vocês, né? Então, nós trouxemos ali também toda aquela... Em 1974 foi feito o aniversário de 14 anos de Zezinho, já na escola nova, já atuando há 14 anos, e estava lá presente meu outro irmão, Antônio César Carneiro de Almeida. Isso tudo para mim é uma coincidência, mas mostra que a nossa família faz parte, né, da história desse município, que nós viemos se dedicando a contar a história de Vacaria em capítulos, através de webséries. E a nossa família é originária daqui, né? O meu pai da Fazenda do Colorado é a divisa de Vacaria com Lagoa Vermelha. Depois ele vem a se estabelecer na Várzea dos Antunes, né, com a sua família, seus pais, né? E a minha mãe da Fazenda do Guabiju, que originou o local conhecido hoje como Fazenda do Guabiju, né? Que o meu avô, ele nasceu em 1888 em Viamão. E depois ele herda de um padrinho seu essa Fazenda do Guabiju, que nós traremos, né, a história de algumas fazendas na websérie Casa, Sítios e Fazendas, nos campos de cima da serra, a qual logo traremos episódios da Fazenda do Socorro, né, que originou o nosso município aqui em Vacaria e que é a primeira sesmaria a ser doada aqui nessa região e que originou os municípios, não só Vacaria, mas os municípios aqui em volta, né? Traremos essa história que está intimamente ligada ao tropeirismo, né? Então, que mais queríamos trazer para vocês? O cafezinho de leitura. Cafezinho de leitura, HL História Legal. O papel da educação. Autora Isabel Carneiro de Almeida. Bom, então o cafezinho de leitura nós vamos começar mostrando para vocês como esse canal está em expansão e como ele tem nos trazido muitas alegrias. É uma alegria trabalhar para vocês, meus visualizadores, meus inscritos, queridos inscritos, quero agradecê-los, né, por esses quase 2 anos. No dia 23, esse canal completa no dia 23 de janeiro 2 anos de existência, né? E tem havido uma progressão tanto técnica, né, como a gente está desenvolvendo mais, né, a parte técnica dos vídeos. Vocês podem ver que estão ficando com maior qualidade. Estamos implementando equipamentos, né? E também estamos aprendendo com profissionais que nós ao longo desse caminho vamos conhecendo
e trocando aí figurinhas e aprendendo uns com os outros, né, algumas técnicas, e isso aí é fundamental para o nosso canal, ficar sempre nos atualizando com a legislação, com também as tendências, com aquilo que o YouTube cobra, né, nas suas regrinhas. Também temos que nos atualizar constantemente, não é muito fácil manter um canal no YouTube. E então quero agradecer a vocês as 8.397 visualizações. Nesse momento que eu estou conversando com vocês, provavelmente estamos completando as 8.400 visualizações no canal YouTube HL História Legal. 557,3 horas exibidas. Nesse momento que estamos conversando com vocês, poderemos estar completando as 560 horas exibidas. Não é pouco, não. E nossos 187 inscritos rumo aos 200 inscritos. Muito bem. Os momentos importantes da retenção de público para nossa felicidade, né? José Fernandes de Oliveira, episódio 1, teve 99% de retenção de público. Então ali nós trouxemos o vídeo com os manos, um falando da pedra fundamental, o outro falando das comemorações aos 14 anos do José Fernandes. Trouxemos os manuscritos do José Fernandes, foi muito rico esse episódio e, portanto, teve 99% de retenção de público. Parabéns à Escola José Fernandes de Oliveira, que tem uma história sensacional. O episódio número 8 da Escola Padre Efrem, que trouxe a entrevista do Luciano do Amarante, tem a obra do Rigotti, que é lindíssima, que tem todos os símbolos de vacaria, da tradição vacaria, tem a araucária, tem os aparatos, né, utilizados para a cavalgada, né, as encilhas, as esporas, tem a fazenda, tem todos os símbolos vacarienses estão contidos naquele quadro do Rigotti. Queremos dar os parabéns, onde ele estiver, o Rigotti, ele está muito feliz, porque a cada vídeo que nós trazemos, não vou dizer que são em todos, mas seguido aparece uma obra fantástica do Rigotti. Nós traremos para vocês aí em casas, sítios e fazendas, nos campos de cima da serra, Fazenda do Socorro, e lá também tem uma obra lindíssima do Carlos Rigotti. E então, nesse episódio número 8, teve 96% de retenção de público, né? Nesse que tem a entrevista do professor Luciano do Amarante, da Universidade Federal de Pelotas. 96% de retenção de público, não é pouco, minha gente. Quero parabenizar aí o nosso entrevistado Luciano do Amarante e o seu belíssimo quadro do Carlos Rigotti, que é um orgulho para a vacaria, é um desenho, é um traço que ele tem, que eu nunca vi em obra nenhuma de arte. Já visitei muitos museus aqui no sul do Brasil e também lá no Nordeste, em Natal. Eu já vi muita obra de arte em livros, né? Muitos em livros, o Monet, Van Gogh, vários outros, mas o traço do Rigotti é simplesmente único, é único, e nós queremos parabenizá-los por isso. Muito bem, e aí nós temos também como um dos mais vistos o episódio 3 do Efrem e o episódio 1 do Efrem, não com toda essa retenção de público, mas foi muito bom mesmo. E aí então vamos concluir
né, esse vídeo do Zezinho, falando brevemente, assim, uma conclusão que nós temos sobre a educação. Brevemente, o papel da escola presencial é fundamental no desenvolvimento das habilidades e competências das crianças. Com esse trabalho, podemos concluir que não é fácil a tarefa de lecionar, porém é uma atividade gratificante ao analisarmos a quantidade de informações que podemos passar para uma quantidade razoável de pessoas e que o esforço deve ser de ambas as partes, tanto do educador como do educando. Por mais bem preparado que o professor esteja, se não tiver um grupo de pessoas dispostas a ouvir e interpretar suas informações, o trabalho será em vão, né? Então, vocês imaginem assim que eu tinha 500 alunos por ano. Eu trabalhei 18 anos em sala de aula. Multiplique esses 500 alunos por 18 anos e vocês verão a quantidade de pessoas que passaram por essa informação, por esse conhecimento que eu tentei levar a eles. Mas eu sozinha, pensando conhecimentos universais brasileiros e do Rio Grande do Sul, tentando levar da melhor forma possível usando a tecnologia daquele momento. Se as pessoas, se os alunos, se os educandos não estivessem concentrados, interessados, eles não absorveriam esse conhecimento. O meu trabalho seria totalmente em vão se esses alunos não estivessem interessados em absorver esse conhecimento. Então, o papel não é só do professor, é dos pais em casa incentivando, é dos pais em casa participando das tarefas escolares, dos trabalhos escolares, e também lá na escola o educando estar concentrado. E o celular tira a concentração, com certeza, do aluno, tira a concentração, né? Usar assim de vez em quando para uma pesquisa, por alguma coisinha, em sala de aula, tudo bem, é uma ferramenta, como outra qualquer pode ser uma ferramenta didática, didático-pedagógica, mas não pode ser somente isso, não pode. A criança precisa se exercitar, a criança precisa criar, ter a oportunidade da criatividade. Já mencionei Rigotti. Quem seriam os professores de Rigotti? Que desenvolveram tantas habilidades e competências, que conectaram, eles apertaram naquele botãozinho que fez conexões aqui no cérebro dele, que ele fosse genial em sua arte. Com certeza o Rigotti não é do tempo do celular. Com certeza o Rigotti frequentou os bancos escolares mais antigos. Não tinha celular, não tinha televisão, não tinha cinema na sua aula, não tinha. Mas tinham técnicas pedagógicas que conectaram, fizeram com que ele conectasse, desenvolvesse as habilidades e competências que estão lá na BNCC. A BNCC não é em vão, tem gente que é contra a BNCC. A BNCC, Base Nacional Curricular, para quem não sabe, Base Nacional Comum Curricular, ela é importantíssima, porque ali está descrito as habilidades e competências que nós temos que desenvolver, nós como educadores, desenvolver nas crianças. Somos educadores sim, não é mera passação de conteúdo, não é conteudista a escola não tem que ser conteudista, ela tem que ser uma ferramenta educacional. Nunca foi tão necessário ser educador e não somente transmissor de conteúdo. Nós somos mediadores atualmente, mediadores entre o conteúdo e a criança, ou o adolescente, o pré-adolescente. Nós somos mediadores, orientadores. Nós não somos impositores e nós não somos meros transmissores de conteúdo. Vai muito mais acima. Hoje o professor tem um papel fundamental na educação da criança, sim, sim. Não é só a mera transmissão de conteúdo.
Então, nós fomos gratificados com muitos alunos, acolhedores, atentos às nossas narrações, mas também fomos prejudicados pela escassez de recursos financeiros e com isso aprendemos que da qualidade do material didático depende muito o desempenho na sala de aula. Nós precisamos de material didático. Devemos improvisar, claro, devemos ter criatividade, com certeza, mas nós temos que ter também, nós temos que ter um apoio financeiro, um aporte financeiro que financie materiais didáticos condizentes com a nossa era, a era da globalização, a era da informática, a era da inovação. Nos cobram inovação, mas não vem o aporte financeiro para nós desenvolvermos a inovação. Também observamos que a clientela não é muito dada à leitura e que critica a leitura em sala de aula. Porém, lembramos que da leitura depende muito o aprendizado e que procuramos incentivar a leitura ao máximo em sala de aula. Embora esta não seja bem vista, aprendemos muito pouco sem ler. O ler é muito mais importante do que o escrever. Por quê? Porque você aprende a escrever quando você lê. Você precisa ler, interpretar, para depois você ser um bom escritor. Abordamos em nossa didática a nova história, sem decoreba de nomes e datas, pois queremos formar alunos capazes que saibam ler, escrever corretamente, expressar-se em público e, sobretudo, com raciocínio lógico, quantitativo e qualitativo, que saibam interpretar textos ou conversas orais e expor suas ideias pessoais sobre cada assunto. Nós queremos formar um cidadão. Nós não queremos formar mera mão de obra para o mercado de trabalho. Não queremos. Como a Unicinos afirmou para nós na última reunião que tivemos lá, que virou uma mera preparadora de mão de obra. Isso nos deixa estarrecidos, decepcionados com uma universidade daquele porte. E agora com a incineração do arquivo histórico de 1799 caixas do frigorífico vacariense, isso nos deixa estarrecidos, nos deixa de luto pela história não só do Rio Grande do Sul, mas do país. É muito triste isso. Nós ficamos sabendo, então, que foi incinerado através da pessoa que sempre foi o síndico da Massa Falida e que, por incrível que pareça, ainda está às voltas com essa falência, não conseguiu ainda encerrar, porque tem itens, né, burocráticos, judiciais, a que ele está preso, né, que ele tem que terminar isso, tem que concluir isso. Pelo amor de Deus, facilite as leis de falência. Pelo amor de Deus, juristas. Se dizem juristas, facilita a falência quando é inevitável uma falência, facilita, desburocratiza. Eu escrevi esse livro, foi publicado em 2010. A falência, o Friva já estava fechado há 10 anos. A falência já havia começado há 10 anos. Nós estamos em 2024, 14 anos depois, não foi encerrada a falência, ele está há 24 anos essa falência aí. Mais de 24 anos. 97 ele faliu. São 3 para 2024, a gente vai 27 anos de falência. Coitada, a pessoa está a vida toda trabalhando, aí 27 anos da sua vida trabalhando nessa burocracia interminável que é a falência. Então foi através dele que ele nos elucidou esse fato, que foi realmente incinerado por ordem judicial, né, porque a Unicinos entrou aqui em Vacaria com o pedido de descarte e o juiz assinou, né, que eles poderiam incinerar essas 1.799 caixas de arquivo histórico do Friva. Era o maior acervo que se tem notícia empresarial do estado do Rio Grande do Sul, provavelmente do Brasil. Eu fiquei assim só naquela vontade de ler só os memorandos que tinham do Friva, datilografados em papeizinhos verdes. Eram papeizinhos verdes nesse tom aqui,
verdes, no tom mais claro, era datilografado uma ordem do setor para o outro. Pensa a riqueza de detalhes dessa história, se eu conseguisse ter acesso, e não tive, a esses memorandos, somente a esses memorandos, de setor para setor. Que história não daria? Que fatos não elucidaríamos sobre essa empresa gigante que teve aqui em Vacaria? Que era, eu fiz a fotografia, era totalmente em aço inoxidável a aparelhagem dela, e as mesas eram arredondadas, não poderia haver canto para não machucar a carne e não criar micro-organismos ali que viesse a deteriorar a carne antes do tempo. Olha, está descrito no meu livro, O Frigorífico Vacariense, nos Campos de Cima da Serra. Quem quiser, virou uma relíquia agora. Nós ainda temos alguns exemplares, não conseguimos ainda liquidar todos. Estamos doando um volume para a Universidade Federal de Pelotas, que nos solicitou. E mesmo que não solicitasse, eu daria para eles, né? Eu até ofereci 6 livros, eles me pediram um para pôr na biblioteca. Será doado, né? E é lamentável. Isso envolveu a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que conseguiu o local na Universidade Federal de Pelotas, que estava abraçando esse acervo, queria conservar, iria digitalizar, iria colocar à disposição dos seus alunos de mestrado, doutorado para pesquisar e, quem sabe, também da graduação para fazer TCCs. Eles estavam empolgados com esse arquivo histórico, e enquanto nós estávamos fazendo as negociações, ele foi incinerado. Isso é muito triste, é lamentável, né? Me desculpe então, Zezinho, eu trazer esse tema aqui, mas o nosso canal, né, ele foi aberto principalmente para salvaguardar esse acervo. A ideia inicial era manter a história do Friva. Eu abri com 17 episódios da saga do Frigorífico Vacariense, estão aí no canal, a saga do Frigorífico Vacariense, os primeiros episódios, os 17 do Friva, não tem a mesma tecnologia que eu tenho agora, né, que está muito mais avançada a tecnologia, me aprimorei, né, na questão de filmagem, na questão de edição de vídeo, eu me aprimorei. E lá naquele tempo, quando eu comecei, eu ainda não sabia muito bem como fazer, né? E então esse canal foi aberto com o objetivo de abrir um museu, um arquivo, um museu histórico em Vacaria, que assambarcasse todo esse material, né? E que a gente pudesse, além de conservar, digitalizar e colocar para a população pesquisar, para as pessoas que tivessem a necessidade de pesquisar, de entender a época da ditadura militar em termos econômicos, de comparar com os dias atuais e, quem sabe, planejar, estudando o passado, planejar o nosso futuro aqui do Brasil, a economia do país. Mas, infelizmente, fomos pegos de calças na mão, como se diz, com essa triste notícia. Então, estamos de luto pelo acervo histórico do estado do Rio Grande do Sul, estamos de luto pela educação, que cada vez tem menos recursos e os seus recursos são desviados, estamos de luto pela cultura, que ainda é desviado muita verba da cultura para outras coisas. Cultura e educação nesse país sofrem. A área de humanas, estou de luto pela área de humanas, que sofre há mais de 5 anos os percalços do neoliberalismo. Não tem como não mencionar. Lá na saga do Frigorífico Vacariense, eu trago um episódio especificamente explicando os modelos econômicos. Vejam lá os modelos econômicos. Se atualizem, entendam como funciona o modelo econômico para depois criticar. Não crie fake news. Não entra nessa de ficar falando bobagem na internet. Vai lá, se instrui, vê como funciona, vê em qual extrato social você se enquadra
né? E aí você vai ver assim, qual é que é o melhor modelo para mim? Será que não está na hora de criar um novo modelo? Um misto de capitalismo com comunismo, talvez, não sei, eu nem quero mencionar comunismo porque as pessoas fogem, né? Não existiu comunismo, não existiu, nunca existiu comunismo, o que existiram foram ditaduras. O único comunista que existiu no mundo foi Jesus Cristo, porque o que é comunismo? É distribuir tudo entre todos igualmente, todo mundo de mão dada aqui, ó, sem passar fome, sem passar frio, sem passar miséria, em locais seguros, sem sofrer enchentes, sem sofrer abusos emocionais, físicos, sem escravidão, sem escravidão. Aguardem, teremos aí muitos episódios e nesse aqui nós trazemos uma entrevista maravilhosa, instigante, alegre, inusitada, de um ex-aluno, Marcelo Marasquim Soares, que estudou do pré ao final do ensino médio no Zezinho, fez toda a sua escolarização de educação básica na escola Professor José Fernandes de Oliveira. Depois foi para a Uniplac, onde estudou licenciatura em matemática. Depois ele foi para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no campus do Vale, onde ele fez o mestrado em matemática aplicada e após o doutorado em engenharia química. É um ex-aluno para ninguém colocar defeito, com uma carreira fantástica. Partiu do Zezinho para a sala de aula do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Vacaria, onde está já há alguns anos como professor. Esse rapaz, ele mostra uma trajetória tão bonita, porque além dele fazer toda essa caminhada do pré ao doutorado, ele volta para a terra natal e está devolvendo o que a terra natal deu para ele na sala de aula, sendo um excelente professor. Então, isso nós visualizamos na formatura, né, que estivemos do Instituto Federal. Nós estivemos na formatura do curso técnico em agricultura e também tivemos na multimídias, onde o sobrinho neto se formou em multimídia. E ali nós vemos, né, após ter entrevistado o Marcelo, nós estávamos vendo ele ali e vendo todo o carinho que aqueles alunos têm por ele, ele representando ali o curso de técnico agrícola, né? Achei incrível assim o carinho que os alunos têm por ele. Então mostra que ele passou pelos bancos escolares de Vacaria, saiu para Santa Catarina, voltou para o Rio Grande do Sul, foi para Porto Alegre, estudou e agora retorna à cidade natal, devolvendo em forma de conhecimento desse know-how que ele tem para os estudantes de Vacaria. Fantástico, gente. Assistam essa entrevista até o final. Um grande abraço a todos vocês, a todos os alunos da Escola Zezinho, a todos os professores, a todos os profissionais que trabalham em todos os setores da Escola Zezinho, que está de parabéns, né, pelo que é. De onde surgiu, numa simples sala de aula da Escola Padre F, para a escola atual, um complexo educacional lindíssimo, bem cuidado, com muita qualidade. Todos estão de parabéns, todos envolvidos nessa história estão de parabéns. Um grande abraço a todos vocês. Escola Estadual de Educação Básica Professor José Fernandes de Oliveira. Ex-aluno Marcelo Marasquim Souza. Nasceu em Vacaria, Rio Grande do Sul.
em 20 de março de 1988. Tem 36 anos. Profissão: professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Vacaria, desde 2016. Formada em matemática pela Uniplac, Universidade do Planalto Catarinense. Mestrado em matemática aplicada e doutorada em engenharia química pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Campos do Vale. Iniciou seus estudos em 1995, com 7 anos de idade, no ensino fundamental, do pré-escolar ao final do ensino médio na Escola Zezinho. Era esse aluno que nós queríamos trazer para deixar nos anais da história da educação da Escola Estadual de Educação Básica Professor José Fernandes de Oliveira. O aluno que cursou do pré-escolar, foi alfabetizado, adentrou pelas séries iniciais, continuou no ensino médio, concluiu e fez então o seu vestibular na Uniplac, Universidade do Planalto Catarinense, cursando licenciatura em matemática. Depois entrou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul para cursar o mestrado em matemática aplicada e continuou seus estudos se doutorando em engenharia química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Campos do Vale. Esse é um excelente exemplo, como viemos trazendo em todas as escolas, né? A partir do Padre Efraim, as escolas públicas estaduais, nós viemos trazendo alunos de excelência, como foi o caso na Escola Padre Efraim do aluno Luciano do Amarante, que formou-se, ele frequentou os bancos escolares da Escola Padre Efraim, né? E após formou-se na Universidade Federal de Pelotas, em agronomia. Depois ele fez o seu doutorado e acabou fazendo pós-doutorado na Alemanha. E atualmente ele é professor da Universidade Federal de Pelotas. Na escola Nossa Senhora da Oliveira, nós trouxemos o João Paulo, que ganhou prêmios nas Olimpíadas de Matemática, né? E daí se formou em Engenharia Civil na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus Florianópolis, e onde atualmente ele é professor na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus Florianópolis. Então, nós estamos trazendo para vocês aí alunos ilustres que acabam fazendo mestrado, doutorado em universidades federais aqui no Brasil, né? No caso do Luciano, fez até o pós-doutorado na Alemanha, fantástico isso. E então nós queremos mostrar a trajetória das escolas públicas aqui no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, né? Mais especificamente em Vacaria, Rio Grande do Sul. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Então estamos aqui na Escola José Fernandes de Oliveira para entrevistar o aluno Marcelo. Marcelo, pode se identificar. Então, meu nome é Marcelo Maracim de Souza, tenho 36 anos, fui aluno aqui da Escola do Zezinho, desde do pré-escola até a formação do ensino médio, né? Então, fiquei alguns bons anos aqui na escola. Então, hoje eu sou professor também, né? Então, fui aluno do Zezinho e hoje eu sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, aqui de Vacaria. Tenho minha graduação em matemática, mestrado em matemática aplicada e doutorado em engenharia química pela URGS. Bem legal a tua formação, né? Tu poderia dizer, então, aqui no Zezinho, que ano tu entrou, tu fez todo o teu ensino aqui, como é que foi? Eu tinha 7 anos quando eu entrei aqui, então isso foi em 95, né? E aí fiz toda a minha formação no Zezinho, até o ensino médio. Eu me formei
agora eu não sei precisar a data, mas acho que foi 2007, 2006, 2007. E aí, em seguida que eu finalizei os estudos na escola, eu já ingressei no ensino superior. Mas, enfim, foi toda a minha trajetória escolar de ensino fundamental, ensino médio, e a pré-escola também, com a Prof. Vera, que eu lembro bem. Isso que eu ia te perguntar, então tu começou a pré-escola aqui. Isso. Tu lembra o sobrenome da Vera? Eu não me lembro agora, prof, mas é a professora Tem Vera. algum fato assim que marcou no pré, porque eu gosto de fazer assim, um trabalho quase psicanálise, sabe? Faço a pessoa voltar lá no tempo. Olha, no pré-escola, enfim, eu lembro muito bem que a gente construía nossas brincadeiras, né? Eu lembro que a professora Vera, a nossa sala de aula, eu acho que hoje na escola acho que nem existe mais. Acho que é onde é o refeitório hoje, não sei. Pode ter modificado. Lá naquelas salinhas lá do fundo. E eu lembro que a gente confeccionava nossos brinquedos, a gente trazia garrafas PET e eu lembro de um brinquedo que a gente fazia, que era um brinquedo que eu acho que era Zoom. Então já estavam trabalhando a reciclagem. Isso, com certeza. Já estava com... Isso é ano 1995. E 5. Olha que legal, acho bem interessante essa parte. A gente jogava futebol ali no pátio, na escola era muito menor do que é hoje, né? Acho que tem alguns prédios que não tinham. Exatamente. Ela é imensa, com certeza é a maior escola de Vacaria. Sim. E assim, muito atuante, né? E a história assim do patrono é sensacional. E como ela foi fundada também, ela iniciou dentro da escola Padre Efrem. Não sei se você sabia. Não conheço. Ela começou dentro da escola Padre Efrem, que quem fundou essa escola foi o Soli Gonzaga dos Santos, que era contador, não era professor, mas que fez um belíssimo trabalho, assim, só foi expandindo até a escola conseguir chegar nesse nível, né? Eu lembro bem, assim, enfim, no pré eu estudava lá naquelas salinhas, depois da primeira à quarta série a gente estudava em umas salas que fica aqui atrás da sala de vídeo, aqui, que eram umas salinhas de madeira, se não me engano. Poderia ser. E aí depois houve as construções dos prédios, que eu acompanhei também na época, e acho que aquele prédio ali. Mas enfim, boas lembranças de estar aqui novamente, né, na escola, concedendo aí uma entrevista, falando um pouquinho de educação. O que tu lembra, assim, do teu ensino fundamental, assim, o que te marcou? Como é que foi a tua alfabetização? Assim, eu sempre tive bons professores aqui no Zezinho, boas referências, né? E com certeza moldou o meu caráter, inclusive a minha profissão hoje, né? Então, acabei me tornando um professor, né? Eu lembro que quando eu saí aqui do ensino médio não era bem o curso que eu queria, mas depois as coisas acabaram caminhando para esse lado, né? Mas eu lembro que, enfim, a escola trazia diversas oportunidades para a gente, né? E uma delas era participar de Olimpíadas de Matemática, né? Então, acabei indo para a área de Matemática, né? Tu chegou a ganhar algum prêmio na Olimpíada de Matemática? Já. Conta aí para nós, que ano foi, se tu lembra? Desde o ensino fundamental, eu era aqueles alunos CDF, sabe, prof? Então, imagino, para ser professor, né, geralmente. Então, desde o meu fundamental, né, já me destacava um pouquinho em matemática, tanto com a professora ali, e aí ela, enfim, boas lembranças, né? Tá tentando recordar todos os professores de matemática que eu tive aqui na escola, eu lembro dela, lembro da professora Ledi, da professora Nádia, no ensino médio, né? E todas me incentivavam muito, assim, e eu lembro que eu participei das Olimpíadas de Matemática da UFRGS, né? Que existe até hoje, né? Então, desde o fundamental eu já participava dessas Olimpíadas. E trouxe algum troféu aí para a escola? Sempre ganhava ou menção honrosa ou medalha, né? Então, olha só, que legal. Na época era a quinta série, né? Que agora seria o sexto ano, né? Então, e tu acha que esse teu, digamos, dom, vamos pôr entre aspas, porque a gente sabe que vai muito exercício também para desenvolver, né? Em matemática, tu acha que isso vem da família ou vem da escola, do que tu vivenciava na escola com as professoras? Quem tu acha, assim, foi teu mentor, assim, para matemática? Acho que de tudo um pouco, assim, Isabel. Eu lembro que as minhas brincadeiras, né, já eram brincadeiras que envolviam matemática desde muito cedo, assim.
Então, eu Tu fazia... pode citar alguma brincadeira, assim? Eu gostava, sempre gostei muito de futebol, né? Então eu fazia umas brincadeiras que eu ficava jogando os papeizinhos, assim, anotando o placar dos jogos de futebol, e depois eu fazia a classificação para ver quem tinha ganhado o campeonato. Eram umas brincadeiras. Então envolvia estatística, digamos. Envolvia somar Tu os já tinha uma placares. inclinação, então. Exatamente, desde muito novo. Isso, enfim, é uma brincadeira que até meu tio fazia, eu brincava junto com ele. Então em casa também tinha isso. A gente gostava muito de futebol e competição e tudo mais, né? E aí, então já veio um pouquinho de casa isso E já que a gente está falando de competição, o que tu acha, assim, é bom competir ou tem um lado negativo da competição? Ou, enfim, o que tu acha da competição em si, eu desse gosto. tema? Eu sou muito competitivo, eu adoro competição, né? Então, inclusive, hoje eu sou professor e eu faço muitos jogos em sala de aula, né? Envolvendo a matemática, claro. E eu uso competição, né? Não como, quem ganhou é o melhor, não uso nesse sentido, né? Mas no sentido de estimular um grupo se sobressair, enfim, tentar fazer o seu melhor. Então eu gosto de usar a competição, inclusive em sala de aula, né? Mas enfim, na minha vida pessoal também, então participo de competições, hoje jogo pádel, né? Então tu acha que para didática é bom usar eu os gosto jogos? de utilizar, enfim, tem estudos que mostram também nesse sentido que a competição ela é benéfica, né? Desde que ela seja saudável, que não seja só a competição pela competição. Exatamente. Né? Porque eu acho que muito importante é participar também, nem sempre ganhar, né? Claro. Mas o participar, o tentar, o fazer o seu melhor, eu acho que é importante, né? Então, como eu te falei antes ali, né? Então, eu já participava de competições desde o ensino fundamental, né? Querendo ou não, uma Olimpíada de Matemática é uma competição, né? E claro. aquilo ali acabou aflorando um lado, né? Que depois acabou sendo minha profissão, né? Sim. Então... E tu é formado em matemática? Licenciatura em matemática. Licenciatura em matemática. E por que tu não foi pro lado da engenharia, por exemplo? Olha, aí é uma questão assim... Eu na verdade, quando eu saí do fundamental, eu tentei, num primeiro momento, um curso de sistemas de informação. Que também envolve matemática. Que também envolve matemática, com certeza. A área de informática, né, envolve matemática. Até no ensino médio aqui, alguns profissionais vinham aqui na escola e a gente fazia aqueles testes vocacionais, né? Sim. Aqui mesmo no Zezinho, e eu lembro que todos os meus testes iam para a área de exatas, né? E aí na época tinha esse curso aqui em Vacaria, na UX, agora não tem mais, agora é um curso que até tem no Instituto Federal. Tecnólogo em informática? Era bacharelado em sistemas de informação. Né? Bacharelado. E aí tentei, acho que eu fiz o curso umas 2, 3 semanas, assim, eu vi que não era o que eu queria, que eu gostava mesmo era das disciplinas que envolviam estritamente matemática no curso, né? Aí eu pensei comigo, poxa vida, não quero me enganar, eu vou para a área da matemática, né? Naquele momento eu pensava, poxa vida, eu quero fazer muito matemática, mas talvez eu não queira ser professor de matemática, né? Era o meu pensamento naquele momento. Então, fiz as disciplinas de matemática aqui na época, em Vacaria, e no ano seguinte, aí sim, prestei vestibular para a licenciatura em matemática, ali em Lages, foi na Uniplac, e aí ingressei no curso superior, e aí ao longo do curso comecei a ter experiências como docente, né? Então, professor substituto, estágios e tudo mais, e aí acabei adorando a área e vi que eu tinha o dom de ensinar também, e foi um aprendizado, e hoje sou muito feliz na profissão, uma profissão muito gratificante. Que bom, né? Eu também gosto muito de lecionar, e vou te dizer assim que mesmo em história eu usei jogos, e envolvia matemática também. Mas envolvia história também, que nem o banco imobiliário, eu usava para trabalhar o crack da Bolsa de Nova York. Então, eles já conheciam também o que era uma bolsa de valores, eles já iam entendendo mais ou menos o que era o mercado financeiro. Então, assim, envolve várias coisas, e tu não fica só no beabá da história, e nem só no beabá da matemática. E tu envolve a turma, né? Na Idade Média, eu usei, por exemplo, o Assassin's Creed, que assim, para chamar atenção para a história, para tu ver como é que é bom saber o cenário da Idade Média, o que aconteceu, porque com esse conhecimento foi feito um jogo, né? Eu acho que tu deve conhecer, né? Foi bem famoso, acho que ainda é, né? Deve ter várias versões, né?
Então, assim, a gente percebe que os jogos também são importantes para usar como didática, né? Com certeza. A gente não ficar com aquele feijão com arroz. Eu lembro né? bem, assim, da minha trajetória aqui no Zezinho, né? Diversos professores utilizavam essa metodologia e eram as aulas que chamavam mais a atenção dos alunos. Então, Que tipo de jogos, assim, eles utilizavam com você? Eu lembro de diversas atividades, assim, que a gente fazia, não só jogos, mas atividades, né, diferentes, diferenciadas. Lembro muito bem, assim, da gente construir maquetes, né? Naquela época, isso é muito bom, né? Era muito comum a gente fazer essa construção e a gente competia qual era a maquete que ia ficar mais bonita, que a gente apresentava à professora, né? Querendo ou não, já era uma espécie de uma jogo, competição né? também, né? Então, a gente fazia diversas coisas. Eu lembro uma vez que a gente fez uma maquete da escola para apresentar na Feira do Livro, né? Então, eu e mais alguns colegas, a gente se reuniu para fazer uma maquete da escola e a gente apresentou na feira. E isso envolve muita matemática, né? Para você construir um prédio, mesmo que em isopor, né? Ou papelão. As medidas, né? E tudo mais, né? Enfim, tinha as aulas de literatura que eram bem interessantes no ensino médio, que a professora Ivete Baixo, ela fazia uns teatros, a gente tinha que fazer uns teatros, filmar, assim. A gente já usava um pouco da tecnologia, né? Que naquele tempo era uma novidade também, usar uma filmadora e tudo mais, né? E era muito divertido fazer esses trabalhos, né? Hoje eu vejo a educação, enfim, todos esses métodos eles continuam ativos, mas hoje a gente vê a presença também de outras inovações, como utilizar a impressora 3D, né? Sim. Nossa, hoje se for usar a impressora 3D, meu Deus, né? Muito material que a gente consegue construir facilmente, né? Você lembra que série você estava no ano 2000 e 2001? 2000? Eu devia estar na 7ª série, talvez não. 6ª série, eu acredito. 6ª, 7ª série. Porque eu comecei a dar aula aqui no Zezinho. A minha carreira no estado começou aqui no ano 2000. Eu dava aula para 5ª e 7ª série. Eu acho que o 6º ano eu não dava aula. Mas 2001, 2000 e 2001. Inclusive eu trabalhei com a turma, uma das primeiras turmas que eu trabalhei foi a 175, que era no prédio lá em cima, né? Me marcou noturno, muito. No período da tarde. Da tarde, à tarde eu dava aula para a 175, que era uma turma que ninguém queria entrar. Mas eu entrei. E eu estava iniciando no estado. Mas é claro que eu já tinha dado aula, dava aula na Universidade de Caxias do Sul, no curso de Administração de Empresas. Comecei a dar aula lá. Em 95 eu estava fazendo a pós-graduação em Marketing, na UX em Caxias, e daí eu faço assim um paralelo, sabe, para a gente ir encaixando, às vezes vai estar entrevistando, não sabe que foi teu aluno. É por isso que eu te perguntei. Então, assim, ali eu dei aula 3 anos na UX, na universidade. E o marketing também usa muita matemática, né? Sim. Usa muita matemática. A gente trabalhou muito, né? Por exemplo, os layouts das empresas, né? Várias coisas, assim, usam. E daí, quando eu saí de lá, que eu ganhei a minha filha, aí eu resolvi vir para o estado. E aí eu comecei exatamente aqui no Zezinho, e acho que uma das primeiras turmas que entrei foi a 175, que as pessoas, na hora do café ali, dos professores, na hora do recreio, elas vinham assim, cochichavam, tu vai na 175. Cuidado, te prepara, ninguém gosta de entrar naquela turma. E eu vinha do Pedro Álvares Cabral, do município, de uma sala muito pequenininha, cheia de alunos, e que quando chovia não tinha pátio, e nós tínhamos que ficar na sala de aula. Então, eu procurava dar a melhor aula possível para eles, mas assim me sentia até meio oprimida pelo espaço. E quando entrei na 175, no segundo andar, com aula arejada, clara, a quantidade de alunos talvez fosse a mesma, mas a amplidão da sala, né? Eu já tive, assim, uma visão boa, sabe? Eu entrei, assim, aquela aula clara, estava ensolarado, né? Eu nunca esqueço desse dia. Eu disse, nossa, estou no paraíso.
Veja o que é a diferença de visão, né? Sim, a infraestrutura. Estou né? no paraíso, eu tenho que conquistar esses alunos aqui, porque se os professores não gostam de entrar lá, é porque eu acho que faltou uma ligação aí, eles não estão sabendo conquistar o aluno, né? E, sinceramente, consegui conquistar, e foi, assim, maravilhosa a turma, e tinha livros aqui maravilhosos aqui nessa escola. Então, estou aproveitando o teu espaço para fazer esse feedback, que aqui na escola tinham livros de história, que era História e Consciência, do Gilberto Cotrim, que era história com profundidade, mas também com uma plástica que tinha o livro, que chamava a atenção do aluno, que tinha fotos, que tinham desenhos, que tinham... Era maravilhoso o livro. E dentro, mesmo usando o livro didático, eu dizia para eles, tá, a gente trabalhou esse conteúdo, agora vocês vão fazer uma história em quadrinhos desse conteúdo. Então, eles fizeram trabalhos maravilhosos naquela turma que ninguém entrava, né? E esses livros eram maravilhosos. E esses livros agora, quando eu fui filmar a biblioteca, eles não estão mais aí. Eles foram recolhidos. Não sei para onde foi parar. E no lugar dele, veio uns livros que não têm a mesma profundidade, que não têm a mesma plástica. E essa discussão a gente pode ampliar, né, professor? Hoje claro, livros, é isso que eu ia te dizer. Pode dar a tua opinião sobre isso. Assim, que a gente recebe do ensino médio, né, lá no Instituto Federal são livros de ensino médio, então a gente observa que os livros lá do início dos anos 2000, eles são muito diferentes dos livros de hoje, né, eles vêm muito mais... com menos conteúdo, eu exatamente, enfim, trabalho mas mais com a parte do conteúdo de matemática, né? Então, a profundidade em matemática, ela é a mesma dos livros lá do início dos anos 2000, né? Então, né, enquanto professor, acabo utilizando os livros antigos. Eu vou te dizer, eu tenho uma biblioteca desses livros, eu guardei Gilberto Cotrim, eu guardei isso porque eu vi que ia acontecer isso. A gente estava vendo pelo sistema, que estava mudando através dos governos. Eu disse, eu vou guardar esses livros porque eles serão relíquias. Muito superficiais. Muito superficiais esses atuais. Mostra uma coisa assim, e aí acaba que o aluno não tem oportunidade de aprofundar, né? Então é um pouco preocupante nesse sentido aí o que está por vir, né? Se agora já está dessa maneira, a gente observa assim muito preocupante, muito preocupante. Agora vou te perguntar então, quando você fez o ensino médio aqui, ele era direcionado a uma área ou ele era o Politécnico que teve? Fui professora nessa época. Qual foi o ensino médio que tu pegou, assim? Era regular. Regular, antes do Politécnico, então. Não sei regular. se antes ou depois. Mas não era direcionado à Química, não. Por exemplo, teve uma época aqui que era direcionado à Química uma vez. Não. Tinha até os laboratórios e tudo, sabe? Eu sei porque o pai da minha filha fez Química pura aqui, né? Sim. Teve uma época que era direcionada à Química. E teve a época do científico, que foi a época do meu irmão, né? Que daí era o científico, era o ensino médio normal. Talvez esse Politécnico tenha acontecido antes da minha trajetória, porque eu lembro agora onde é a sala de vídeo 2, aqui ou 1, não sei. Mas na sala de vídeo ali, eu lembro que era um laboratório de química, assim, e aí tinha os animais. Não, o Politécnico é após essa área de química. Tá. É após, Então, já é outro. Pode ser. Já é outro ensino, né? Na época acho que do Tarso Genro, o governo. Porque quer dizer, as pessoas querem dizer que não, mas quer dizer, muda o governo, muda às vezes a configuração nas escolas. Sim. Né? Então você pegou o ensino regular que preparava para o vestibular. Exatamente. Enem, você fez Enem? Ou não era da tua época? O Enem eu peguei, se eu não estou enganado, o Enem, eu fiz o Enem, mas eu não me lembro se foi o primeiro Enem, agora não sei precisar. Eu lembro que quando eu estava no terceiro ano, eu fiz a primeira Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. Tu pegou a primeira Olimpíada, que legal, era um dos pioneiros então. E tu estava na qual série? Eu estava no terceiro ano do ensino médio. Do ensino médio, tá. Eu lembro que eu e mais 2 colegas aqui, que era o Rudinei e o Rodolfo, enfim, 2 colegas do terceiro ano, eu acho que o Rodolfo era do segundo.
A gente teve as melhores notas de Vacaria na época lá em matemática. Que legal, olha, em matemática. Tu não lembra da nota? Ah, não me lembro. Às vezes a gente, né? Não, vou guardar isso. Eu lembro que tinha, exatamente como é hoje a Olimpíada Brasileira de Matemática, tinha a primeira fase, que era aplicada na sala de aula, e a segunda fase, que aí eu fiz, se eu não me engano, foi no Ione, a segunda fase. E aí a segunda fase era bem difícil, enfim, envolvia física um pouco, assim, né? Eu lembro até hoje que era uma prova bem difícil. Mas acabei ganhando uma menção honrosa na época da Olimpíada Brasileira de Matemática. Que legal. Tá guardadinho lá em casa até hoje. Que legal, né? Isso aí é... Então, tu fez aí o vestibular na Uniplac? Isso, e aí foi 2007, na verdade, que daí eu fiquei um ano fazendo sistemas, então em 2007 eu ingressei na licenciatura em matemática, daí na Uniplac. 2007, eu acho que eu estava começando o mestrado e começando minha pesquisa no frigorífico vacariense. Eu fiz o meu mestrado em 2011, daí na URGS, e aí em 2014 eu ingressei no doutorado, e aí em 2017, não, um pouquinho depois, final de 2018 eu acho, e daí eu finalizei o doutorado. Então, assim, tu fez a graduação em matemática Isso. na Uniplac. Isso. E depois tu fez uma especialização? Não fiz Não. especialização, fui direto para o mestrado. Mestrado onde que era? Na URGS. Na URGS, Federal de Porto Alegre. aqui de Porto Alegre. É. Ah, tu fez ali. É. E depois do mestrado, tu fez o doutorado também na Também URGS? na URGS. Ah, parabéns, né? Não é fácil entrar no mestrado e doutorado da URGS, é bem difícil. Foi bem né? puxado. Qual foi tua tese ali na URGS, o mestrado e doutorado? Quais são os Foram coisas um temas? pouquinho diferentes, assim, mas é bem matemática aplicada, assim, então, quando eu ingressei, eu saí da minha graduação na licenciatura, então a minha pesquisa em si era uma pesquisa voltada para a área de educação mesmo, matemática, né? A gente trabalhava na época da graduação, com jogos envolvendo geometria, né? Então era isso que a gente fazia. Já começando com isso lá no fundamental e depois no médio também, e aí, enfim, lá a gente participou da coordenação de uma Olimpíada de Matemática lá da Uniplac também. Ah, então, que uma Olimpíada legal, olha. grande, né? Enfim, aí a minha graduação foi voltada para a área de educação matemática, e aí ingressei num mestrado num programa de matemática aplicada, enfim, daí já é um outro viés, assim. Então, aí a minha dissertação de mestrado era voltada para a parte de análise numérica, então a gente trabalhava com experimentos numéricos, modelagem, matemática, enfim, voltada mais para a área de aerodinâmica, então aerodinâmica, coisas interessante. alguns coeficientes lá que envolvem inclusive asas de avião e tudo mais, assim, então Olha que era um trabalho estritamente computacional, assim. É engraçado porque eu ingressei no curso de sistemas de informação em Vacaria e não gostei, né? Na época, enfim, não estava com a cabeça por esse sentido, e acabou que no mestrado eu acabei misturando a matemática com a computação, né? Com a computação. Então isso estava ali na... Porque a matemática está em tudo, né? Exatamente. E aí, enfim, o meu mestrado foi nessa área, e depois do doutorado a gente aprofundou um pouco mais. Na verdade, a gente misturou um pouquinho as coisas do mestrado com a parte química, e aí a gente fazia modelagens matemáticas envolvendo uma célula de combustível, então, que é uma energia renovável. Então, química, física e matemática estão muito ligados. Envolvia, a parte do meu mestrado e doutorado envolvia um pouco de tudo, assim. Claro que eu ficava mais na parte da matemática em si, mas as equações que eu trabalhava, né, que eu modelava, enfim, trabalho computacional, né, Sim. Envolviam também muita coisa da química. Né? Então, nesse momento eu te pergunto assim, qual a importância da tua disciplina para a educação? A tua disciplina é matemática, qual é a importância para a educação? Olha, na verdade a matemática está presente em todos os outros componentes curriculares, né? A gente vê pelo próprio Enem, né? Hoje tu vai fazer uma prova ali na prova de ciências da natureza ali, química, biologia, muitas vezes tem um gráfico lá que, se você não interpreta o gráfico estatístico, né, que é matemática, tu não consegue resolver a questão de química, né?
Então, a base matemática, hoje os alunos às vezes, professor, para que eu vou usar isso, né? É muito frequente essa pergunta. Muito frequente. Professor, por que eu vou usar isso, né? Por que eu estou aprendendo a fórmula de Bhaskara, né? Isso é muito, sempre né? Por quê, né? Eles comentam até na aula de história. Exatamente. Então, eles vêm, né, às vezes, da matemática, daí vem a aula de história. Eu não sei por que eu vou usar a fórmula de Bhaskara. Eu acredito que a matemática, além de te dar conhecimentos matemáticos, ela te apura raciocínio lógico, né? Claro. Então, eu acho desenvolve conexões aqui dentro, exato, né? eu acho que esse é um fator primordial, assim, para o ensino da matemática, o aprendizado de matemática, porque ela está presente no nosso dia a dia. Tu vai no supermercado, tu tendo um raciocínio lógico apurado, tu vai saber qual papel higiênico comprar, porque tem papel higiênico de 20 metros e tem papel higiênico de 30 metros. Claro, a primeira coisa que tu vai ver são 12, mas é de 30 metros. Qual que é esse mais é barato, 12, mas né? é de 20. Então, né? assim, poxa vida, a matemática está presente quando tu vai gastar teu dinheiro, que é muito importante na hora de fazer uma economia, né? E, enfim, nas outras disciplinas também, né? Então, como falei... A lei da sobrevivência está muito ligada à matemática, né? Principalmente no mundo capitalista. Exatamente. Como o nosso, né? Exatamente. Então, assim, eu falo muito com os alunos que... professor, mas eu não gosto. Poxa vida, mas então faça um esforço porque é importante. Né? É importante tu ter um raciocínio lógico apurado e a matemática te dá isso. Quando tu, de fato, estuda a matemática, ela ajuda o teu raciocínio lógico. Tu sabe que a minha filha estudou aqui todo o ensino médio. E ela também tinha, assim, ela não gostava muito de matemática. E dela tinha uma certa dificuldade. Aí, talvez a professora não estivesse também usando uma didática que tivesse chegado a esse aluno, a essa aluna. Como ela, tinha vários outros, né? Então, eu peguei uma professora, a professora Leila, do Padre Efraim, que era minha colega, eu dava aula lá no Padre Efraim, nessa época, e ela deu aulas particulares para minha filha. E eu te digo, uma que ela tem um exemplo em casa, que eu também sou formada em administração de empresas, né? Mas não é só isso, a Leila também foi muito importante para hoje a Marina, como psicóloga, ela é uma ótima administradora da casa dela, da vida dela. Ela sabe que ela tem que fazer um controle, que ela tem que controlar os gastos, que não pode... Então, assim, tudo isso, né, apesar de ela não amar matemática, mas ela conseguiu entender a importância da matemática. E isso que tu está colocando é muito importante, né, na nossa vida, porque quantas famílias, né, não conseguem se autogerir porque tem essa dificuldade. Isso é uma boa observação, né? É algo que hoje pessoas tentam abrir uma empresa e acabam falindo, às vezes com conhecimento mínimo de matemática, tu poderia talvez ter um êxito melhor, né? E não só abrir empresa, né, para gerir a sua casa, né? Às vezes as pessoas acabam se perdendo um pouquinho nas contas justamente por causa disso, né? Não tem um conhecimento básico de fazer um fluxo de caixa, o que entra, o que sai, né? Administrar o cartão. Nossa, o fluxo de caixa é tudo, né? Onde que eu vou... quero pegar um dinheiro emprestado, estudar as taxas, né? Matemática financeira, ela está muito presente no nosso dia a dia, né? Como você disse, né? O tempo todo. E os empréstimos hoje estão bombando e não são todos que são bons, né? Tem muitos com umas taxas elevadíssimas, né? Exato. E, enfim, eu devo, assim, muito ao que eu aprendi aqui na escola, né? Então, sempre... tive bons professores. Eu lembro no ensino médio tinha a professora Nádia, acho que foi no 2º ano, e aí eu lembro que ela estava ensinando geometria espacial, ela levava uns sólidos para mostrar pra gente, assim, e aí tinha a prova, e ela fez a gente decorar as fórmulas de geometria espacial. Até hoje eu sei elas de cor, né? E deu certo aquela metodologia delas, né? Que hoje eu preciso calcular lá o volume de um cone lá para meus alunos, na hora eu já sei lá a fórmula do volume do cone, né? Enfim, então, coisas bem... boas lembranças da escola. Então, eu te pergunto assim, qual a importância da escola na educação do ser humano? Eu acho que, assim, a gente sabe que o primeiro papel, né, da educação do ser humano são os pais, né? Mas o professor é o segundo pai, a segunda mãe, né?
que esse aluno tem, e às vezes, assim, nas nossas escolas, a gente recebe alunos que às vezes estão com nem é com uma defasagem matemática, mas sim uma defasagem de estrutura de vida, né? Com certeza. Uma boa parte vem, né? Totalmente parte, desestruturada. Exatamente. Então, o papel do professor também vem nesse sentido, eu acho, não só na parte da educação, da disciplina em si, mas, enfim, de mostrar um caminho diferente, muitas vezes, né? De dar um auxílio, né? Ajudar ele a reorganizar a cabeça, né? Se tu for ver, né? Às vezes. Ele ter regras, ter disciplina, porque sem disciplina, tu acha que a gente consegue alguma coisa sem disciplina? Então, eu acredito que a pergunta era, né, o papel da escola, enfim, eu estou falando do papel do professor, né, mas o papel da escola do professor se confunde, né? Se confunde, é justamente esse. Eu acho que, além de passar a educação através de conteúdos, né, para apresentar conhecimentos, né, novos e tudo mais, eu acho que vai ao encontro também de mostrar um caminho de vida, assim, um estímulo, né, a gente percebe, isso é uma coisa que eu noto nos dias de hoje, que está um pouquinho diferente do tempo quando eu estudava, né? Eu frequento as escolas aqui do município, tenho projetos de extensão lá no Instituto Federal e a gente acaba visitando. E é engraçado, porque é engraçado não, né? É triste, porque a gente vai nas turmas de ensino médio, terceiros anos, segundos anos, e pergunta, e aí pessoal, quem que vai fazer ensino superior, né? E, surpreendentemente, menos de 20%, 30% das pessoas... A maioria não pensa em fazer, né? A maioria das pessoas não quer fazer ensino superior, então, não sei, né? A gente é até triste isso, né? Triste. Para mim é triste. E falando em curso superior, o que tu acha, assim, qual é a diferença entre o ensino presencial, ensino superior presencial e o online, né? Tem muito professor hoje vindo dessas universidades online, né? Sim. Qual a diferença, assim, de qualidade, eu te pergunto, assim? Aí é uma questão, assim, eu nunca fui estudante, né, de ensino online, né, e nunca fui professor também, então talvez eu não tenha propriedade para falar sobre isso, né? Mas o que a gente observa, assim, conversas, né, que o ensino presencial tem uma oportunidade um pouco maior, assim, de tirar dúvidas no momento, né? O ensino online acaba que você tem que se policiar, né? Para assistir às aulas e tudo mais, mas vai ter um tempo com o tutor depois, né? Então é um pouquinho diferente. É uma metodologia diferente, eu acho que depende muito do aluno também, né? Depende muito do aluno. De você conseguir ter essa até responsabilidade, né? Responsabilidade, exatamente. Responsabilidade de realmente fazer o curso, né? Exatamente. Porque se tu quiser, tu engana o sistema. Exato. Eu acho que vai por essa linha, assim, é muito da responsabilidade e de ser um pouco autodidata também, de pesquisar, Com né? certeza. Ler livros e tudo mais, né? Eu conheço pessoas que fizeram graduação em ensino à distância e são excelentes profissionais, né? Então, porque são pessoas que, de fato, eles estudaram, fizeram um curso, né? Se dedicaram. Isso, e a gente observa que tem os cursos online, tem ótimos professores também, né? Vai muito do aluno querer fazer o curso de fato, né? O que a gente observa é que muita gente acaba se formando também no ensino totalmente online, sem ter o devido conhecimento, porque não se esforçou para aquilo, não fez o curso como devia ter feito, né? Sim. Então, é um paradigma aí, né? É uma coisa que... Mas o que tu acha, assim, porque no presencial nós temos a interação com todos os colegas, além dos professores. Sim. Além de ter mais que um professor, que tu vai trocar muita informação, conhecimento, impressões, várias coisas tu troca. Né? É uma troca muito grande. Esse ponto, e com os colegas, né? O debate, a aula dialogada, como eu digo, não é só o professor falando, mas também ouvindo o aluno, também ouvindo as opiniões, também dirimindo ali, né? Que tem, claro, vão ter opiniões que não estão em acordo com o conhecimento. Sim. E aí ele vai ter que mostrar, não, aqui está pecando. Então ele vira um mediador, o professor, né? Isso falta no online, né? O que tu acha? Falta, não, concordo contigo. Isso falta. É importante. A interação, né? Porque é muito importante, porque
a educação, né, ela não é somente ali, tô aqui sentado assistindo a aula do professor, né, tem toda essa parte do convívio, né, e inclusive eu sou contrário ao homeschooling, né, que hoje tem uma tendência homeschooling a ensinar dentro de casa, né, os pais terem um aluno, terem um filho com um professor, somente um professor particular e acabarem indo para a escola. Eu até não sei como é que está isso, se aprovaram isso na Câmara ou não, mas eu sou contrário, porque nessa ideia, bom, tu vai ter o seu filho dentro de casa ali e vai aprender com professores particulares, mas cadê o convívio desse aluno com as demais? A interação social para ele amadurecer, né? Acaba faltando, porque tu fica ali, às vezes, só com um viés, né, também. Exatamente. É importante tu escutar a opinião tu pode até não concordar, né? Exatamente. Mas escutar e ter esse debate em escola é algo fenomenal que a gente só encontra aqui na escola. Né? Nossa, todo relacionamento, inclusive no pátio, no recreio, tu vai interagir com outros alunos de outras turmas, de outras idades. Isso vai ser né? Isso vai ser o amadurecimento social dele, né? Sim, não só para a parte da educação, como tu falou, né? As brincadeiras. Sim, brincadeiras, eu lembro claro. Bem que meu tempo de Zezinho tinha a gincana. Acho que hoje não tem mais. Acho que até tem. Mas enfim, tinha a gincana. A primeira gincana que teve no Zezinho, eu estava aqui. Aí já participava das equipes, a gente brincava. É muito legal. É uma coisa assim, né? Gincana cultural. Aí tinha show cultural, né? Sim. Toda essa parte de... Nossa, é toda uma interação, né? Toda essa parte cultural também faz parte da escola e é primordial para o crescimento do ser humano, né? E eu também acho até uma regressão, tu voltar ao professor particular, é uma regressão ao tempo das fazendas. Que daí os pais não tinham outra opção, traziam um alfabetizador que ia dar aula para os seus filhos. E aí mostra somente um caminho, né? Aí o Só aluno acha que só existe aqui, e bom, poxa vida, né? Mas tem aquele outro, não, mas às vezes acontece de direcionar, né? Enfim. Esses uma shows ampla, né? culturais, né, que tu falou, e gincanas, isso ajuda a desenvolver outras habilidades também, competências nos alunos. Com certeza, liderança, né, prof? Eu acho que isso é uma coisa ou artística, ou liderança, ou várias coisas. Ali eles vão se achando na profissão, né? Também. Eles já vão vendo, eu gosto disso, eu gosto de atuar. O outro, não, eu gosto de fazer a contabilidade aqui, né? Vamos ver o que deu de arrecadou alimentos, onde que nós vamos levar esse alimento, enfim, né? Tanta coisa envolve. A gincana foi algo bem, enfim, está presente até nos meus dias de hoje. Hoje eu participo das gincanas municipais, né, de Vacaria. Sim, que legal. E esse start foi lá no tempo da escola. Qual né? que é a tua equipe, assim, pra gente sabe aqui que na escola ou na... Não, agora, atualmente, municipal na municipal. Revolução? A Revolução. Que legal. Olha aí. Participo desde Vamos que documentar voltou, aqui, né? Um documentário histórico. Isso, né? Então ele faz parte da equipe Revolução. Ó. Exatamente. A gincana começou, enfim, lá nos anos 70 ainda, né? Sim. A Revolução foi fundada em 86, se não me engano. E, enfim, eu participo desde que eu era pequenininho, minha mãe já me levava, mas participar mais de fato, assim, foi na volta da gincana, que eu acho que foi 2012. Sim. E a gente está ali participando na liderança da equipe e tudo mais. Mas foi um estímulo aqui. Eu lembro que eu participava da equipe Anjos Inconsequentes. Anjos Inconsequentes? Anjos Inconsequentes. Mas olha que legal. Aqui no Zezinho. E como é que surgiu o nome? Eu não sei te dizer, porque eu lembro que quem fundou a equipe era... Eu acho que era a Nelly Gasperini. Ela era uma das fundadoras, não me lembro os outros. Eu era aluno, acho que do fundamental ainda, então eu só participei no início, assim. Depois, no ensino médio, acabei ficando na liderança, assim, da equipe, né? Que ano tu começou como professor no Instituto Federal? Foi só ali, tu passou ali e tá ali? Eu passei no concurso, na verdade, foi no Instituto Federal de Lages. Foi no ano de 2017. E aí fiquei 4 anos lá, e aí em 2020, que foi bem na época da pandemia, ali eu consegui a minha transferência, né, a minha redistribuição para Vacaria. Então já tenho 8 anos. Que legal. Federal. Parabéns, né? Obrigado. Então agora sim, pra gente não alongar muito, ele tá dando o horário ali, né, que eles precisam usar. Eu vou só te perguntar para encerrar, assim, qual a importância da educação como sistema na sociedade? Gente, eu acho que a educação é a base de tudo, né? Então,
as pessoas que não olham para a educação acabam sendo, estão olhando para o lado errôneo, né? A gente observa, seja o lado do governo, seja as famílias, né, que não estimulam os filhos, né, acabam deixando de dar uma oportunidade, né? Seja do lado do governo ou do filho, né? A gente observa que alunos que acabam se destacando, têm uma boa base familiar, têm um estímulo familiar, né? Então, se é para deixar um recado, assim, eu deixaria que estimulem a educação, né? Seja governo, seja pai, né? Seja professor, porque é a forma da gente conseguir crescer, né? É a forma da gente ter uma oportunidade de trabalho lá na frente. E não só isso, né? Ter uma formação com um senso de comunidade, né? Que a gente consiga viver em comunidade de maneira legal e tudo mais. A gente observa que a educação é a base, né? Há pessoas que acabam não abrindo portas para a educação, acabam indo por caminho errado, né? Então, enfim, eu, enquanto professor, assim, eu sempre estimulo meus alunos a buscar fazer graduação, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, né? Estuda, que com certeza isso só vai te trazer frutos lá na frente, e educação nunca é demais, né? A gente nunca para, né? A gente, enfim, já fiz toda a formação, ter doutorado, mas a gente continua, né? A gente está sempre estudando, né? Enquanto professor. E eu acho que é isso, assim, as pessoas que não olham para esse lado, principalmente pais, assim, deveriam, né? Estimular abrir a cabeça para os alunos, né? Então vamos encerrar aqui. Eu te agradeço, né, por ter tirado esse tempinho, que a gente sabe que está no final do ano, está deixando notas. Correria. Então vamos deixar o nosso agradecimento aqui para o Marcelo. E então ficamos por aqui então com mais esse episódio da Escola José Fernandes de Oliveira para o canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Obrigado pela oportunidade. Temos a sala de vídeo 2, ali está aparelhado com um data show, né? E também onde são usados os Chromebooks. Atualmente tem os Chromebooks, né? Então não tem laboratório de informática, mas tem os Chromebooks e uma sala apropriada para utilizar. Aqui tem armários, né? Eu percebi que são armários da época do laboratório de ciências, não sei se eles usam ainda, né? Olha, são substâncias químicas, né? Então ali química inorgânica, química orgânica, porque o colégio estadual, ele foi famoso, ele tinha o curso médio, era direcionado à química, né? Então esses armários provavelmente são da época em que a escola, a escola se dedicava ao ensino de química. O ensino médio deles era direcionado à química. A ideia era formar técnicos em química, né? Balão de destilação, almofores, grau, funil de separação de grau, e armários com elementos, produtos químicos, né, e aparelhamento. Aqui a gente vê peças de xadrez em tamanhos gigantescos, né? Provavelmente eles praticam xadrez nessa escola. Vocês sabem que o jogo de xadrez é um clássico, né? E que desenvolve o raciocínio lógico. E essa escola, ela foi muito dedicada ao ensino de química. Aqui são as caixinhas dos Chromebooks.
Então aqui seria a sala de vídeo 2, que na sua entrada contém os armários com produtos químicos e aparelhamento para laboratório e as peças de xadrez que provavelmente os alunos praticam, né? Pelo menos deveriam. Se não estão praticando, deveriam, né? Mas isso aqui esse jogo é um jogo que desenvolve muito raciocínio lógico. E que tem ainda uma salinha aqui para xerox, né? Dedicada ao xerox. E tem até uma tabelinha de preço. Achados e perdidos de alunos. Xerox. E aqui a gente verifica ainda um bebedouro, né? Ao estilo antigo. Ao estilo de década de 60, 70, hein? Interessante, provavelmente foi mantido, né? Já tinha e foi mantido. Mas foi desenhado aqui, ó. Foi feito um painel. Um painel aqui. Interessante, né? Olha só. Pra cima. Personagens, né? De desenhos, de literatura. Ali tem o Bob Esponja lá. É uma escola assim que utiliza muito de painéis com desenhos que façam sentido para as crianças, que tem a ver com os desenhos, com as literaturas, né? Então essa é a clássica porta, né, que vem do prédio frontal, onde tem a direção, o SOI, as secretarias, a sala dos professores, diversas salas de apoio, né, que a gente diz. Diversas salas de apoio. Muito bem. Então, estamos de volta aqui. Mapa dos sonhos. Mapa dos sonhos. Viver feliz. Conhecer muitos países. Me informar. Bem interessante. Prata. Onde está 2018? Leia-se 2014. Então, aqui na Escola Estadual de Educação Básica, professor José Fernandes de Oliveira, nossa última entrevistada, Sonali Guazelli, supervisora, a profissão professora de História desde 2013, formada pela UFS, Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, iniciou seus estudos no ensino fundamental, séries iniciais na Escola Municipal Pedro Álvares Cabral, após de quinta a oitava série na Escola Padre Efre, ensino médio curso normal no Colégio São José. Tem 35 anos, nasceu em Vacaria, Rio Grande do Sul, tem 11 anos de profissão como professora de História, tem 10 anos em sala de aula, atuando a partir do ano de 2013, e um ano como supervisora escolar do ensino médio na Escola Professor José Fernandes de Oliveira, onde iniciou seus trabalhos em 2014, né? Então, aqui a gente se enganou, colocou 2018, mas a Sonali está desde 2014 na Escola José Fernandes de Oliveira. Muito bem. Então, essa professora de História, que hoje trabalha como supervisora do ensino médio, está desde 2014, são 10 anos, na Escola Zezinha. Biografia. Documentação fornecida por 20ª Coordenadoria Regional de Educação de Vacaria, Rio Grande do Sul. Assessora Gilmara. Entrevistado Marcelo Marasquim. 7º Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha. Docentes da escola, histórico da Escola Estadual de 1º e 2º graus, professor José Fernandes de Oliveira.
Este, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1996, página 431. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831, 2023. HL História Legal, do regional para o universal. Fale sobre sua aldeia e serás universal. Leon Tolstói. Muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022. Créditos. Autora Isabel Carneiro de Almeida, filmagem, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. WhatsApp 51996899085. PDF R$ 25, físico R$ 50. O frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra, 1964-1997. Então, para aquisição dessa que virou uma verdadeira relíquia, onde narramos resumidamente a história da empresa frigorífica vacariense Friva, que permaneceu por 30 anos fornecendo empregos em vacaria e qualidade de vida às pessoas que trabalharam e que viveram dessa empresa. Felizmente, a notícia só piora. O acervo documental histórico Friva, infelizmente, foi incinerado por decisão judicial proferida aqui em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, o que é realmente uma tristeza ter que noticiar, né, dar uma notícia tão dramática para a área de humanas, né, a qual nós defendemos com unhas e dentes e tudo mais, com todos os nossos tentáculos, né? Porque a humanas trabalha para o ser humano, trabalha pela qualidade de vida do ser humano. É isso, a área de humanas, que inclui história, geografia, sociologia, filosofia, ensino religioso, trabalha pela qualidade da vida humana. Não podemos deixar morrer essa área. E mais uma facada no seu coração foi dado, incinerando esse material que se compunha de 1.799 caixas, provavelmente o maior acervo empresarial do estado do Rio Grande do Sul, quiçá do Brasil, foi incinerado, destruído e por decisão da sua cidade raiz. É muito triste isso. Essa notícia nos dá um pesar, nos dá um pesar. É muito triste o que está acontecendo com a área de humanas. O próprio ser humano destruindo a área que trabalha em prol da qualidade de vida para o ser humano. É muito triste, é com muito pesar. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Fale sobre sua aldeia e serás universal. Leon Tolstói.